Salve, salve minha tropa, tudo bom com vocês? Vídeo de hoje eu vou trazer uma questão da prova do Colégio Naval de 2015 de geometria e é uma questão que eu conheço 6 soluções dela. A solução que eu vou trazer aqui foi a última que eu consegui desenvolver. E muita gente pergunta o porquê que você precisa saber tantas soluções para uma mesma questão, sendo que com uma solução você já mata. Vamos supor o seguinte, você bate o olho numa questão e quando você vai começar a desenvolver ela, você de cara vê, eu consigo fazer essa questão de 3 maneiras diferentes. Você concorda que uma dessas maneiras vai ser a mais rápida? Se você souber apenas uma solução e essa solução for demorada, você perde um tempo que talvez você não perderia se soubesse alguma outra solução ali de cara. O nome disso, de você saber fazer uma questão de várias maneiras diferentes, eu chamo de repertório de questões. E um dos meus objetivos é aumentar o repertório de questões de vocês. Sem mais enrolação então, vamos pro vídeo. Vamos lá, como eu falei no começo do vídeo, essa questão daqui é da prova do Colégio Naval de 2015 e eu já tinha entregado pra galera que teve aula comigo. Eu entreguei 5 soluções para eles. E depois que eu entreguei essas 5 soluções, eu parei, analisei a questão de novo e eu vi uma 6ª solução. E essa 6ª solução é a melhor para mim, é a melhor de todas as 6. Então, eu estou trazendo essa última solução aqui para vocês poderem aprender. E a partir de agora eu vou utilizar essa solução mais para ensinar essa questão do que as outras que eu estava utilizando. Então, vamos lá, enunciado. ABC é um triângulo equilátero e ele diz: seja D um ponto do plano de ABC externo a esse triângulo, tal que DB intersecta AC em E, com E pertencendo ao lado AC. Sabe-se que BAD é igual a ACD, que é igual a 90. E aí ele está pedindo para a gente a razão entre as áreas dos triângulos BAC e ABE. Vamos lá. Resumi aqui esse enunciado e trouxe a figura aqui para baixo para a gente já, tá bom? Então, a figura é essa daqui. ABC é um triângulo equilátero. Aí ele falou o seguinte: você tem um ponto D fora do triângulo, né, externo a ele, tal que BAD é igual a ACD, que é igual a 90 graus. Então, o que ele está falando para a gente? Esse ângulo é igual a 90 e este ângulo daqui também. Além disso, ele falou que BD encontra AC no ponto E. O que ele quer na questão é a razão entre a área deste triângulo daqui e a área deste triângulo daqui, ó, do BEC e do ABE. Então, eu vou escrever aqui só para a gente ter registrado o que a gente vai calcular. A área de BEC sobre a área de ABE. É isso que ele quer. Tá bom? Vamos lá. Estou partindo da premissa que vocês já sabem alguns tópicos aqui de geometria. Como, por exemplo, sempre que você tem aqui 2 triângulos que estão colados entre si, no caso, esses 2 triângulos que eu estou marcando, eles estão meio que colados com esse lado aqui, certo? Eles têm esse lado aqui em comum, então eles estão colados por esse lado, vamos considerar assim. Sempre que isso acontece, a razão entre as áreas desses 2 triângulos é exatamente igual à razão entre as suas bases. Então, nesse caso, o que ele quer na figura, na questão, é exatamente igual a EC sobre AE, beleza? De novo, não vou me ater aqui a explicar muito teoria, estou partindo da premissa que vocês sabem disso daqui já. Então, o que eu vou calcular aqui na questão, que é a razão entre essas 2 áreas, é exatamente a razão entre EC, que eu vou chamar de X, e AE, que eu vou chamar de Y. Então, isso que ele quer é exatamente igual a X sobre Y. Então, ao invés de encontrar a área de cada triângulo e depois tirar a razão, meu objetivo aqui vai ser descobrir cada um desses segmentos e depois tirar a razão. Beleza? Então, beleza, vamos lá. Vamos marcar aqui algumas informações que são pertinentes à figura. Como ABC é um triângulo equilátero, todos os seus ângulos internos são iguais a 60 graus. Característica aí comum de um triângulo equilátero. Tranquilo? Além disso, todos os seus lados têm a mesma medida. Eu vou falar que mede L. L aqui. E este lado aqui, ó, que é o X mais Y, também mede L. Eu não vou colocar ele ali não, porque a gente já tem ali o X e o Y. Bom, beleza. Além disso, no enunciado, ele falou pra gente que este ângulo daqui é igual a 90 e este daqui também. Bom, olhando para esse ângulo daqui, ó, de 90 graus, se isso daqui vale 60, para completar esse 90, aqui tem que ser 30. Então, aqui, ó, 30 graus. Beleza. Agora, neste triângulo ACD, a gente tem um ângulo de 30, um ângulo de 90, para completar 180. Aqui, ó, tem que valer
60 graus. Então, 60 graus. Beleza. Vamos agora olhar aqui para o triângulo ACD. Ele é o triângulo 30, 60, 90, certo? É um triângulo conhecido. O pessoal chama aí de triângulo egípcio. Enfim, é de cada um. Mas esse triângulo aí tem uma característica em comum, né? Todos os seus lados têm certas medidas já pré-definidas. Vou colocar aqui só como exemplo. Então, ó, aqui é 90, aqui é 30 e aqui é 60. Qual que é a configuração desse triângulo? O lado oposto a um ângulo de 30, vamos chamar de x. O lado oposto a um ângulo de 90, que é a hipotenusa, a gente chama de 2x. E o lado oposto a um ângulo de 60 é x raiz de 3. Tá bom? Caio, de onde que vem isso daqui? Trigonometria. Se você jogar ali seno de 30, que é a cateto oposto sobre a hipotenusa, você generaliza e você pode chamar dessas letras. X, 2x e x raiz de 3. Dessas letras não, dessas medidas. Tá bom? Então, se você utilizar ali seno de 30, cosseno de 30, seno de 60, cosseno de 60, associar ali os catetos com a hipotenusa, você chega numa relação que você pode generalizar e falar, por exemplo, o lado oposto a um ângulo de 30 vale a metade da hipotenusa. O lado oposto ao ângulo de 60 vale a metade da hipotenusa vezes raiz de 3, por exemplo. Então, a gente usa isso daqui para generalizar e para o colégio naval isso daqui tem que estar na veia. Esquece isso de seno de 30, cosseno de... Esquece. Isso aqui, esse triângulo tem que estar na veia. É igual ao triângulo 45, 45, 90. Esse triângulo, ele já tem algumas características. Dois catetos medindo x e a hipotenusa medindo x raiz de 2. Triângulo 45, 45, 90. Você já tem que saber isso quando vai para a prova, pô. Beleza? Então, temos essa característica aqui para esse triângulo. Se você observar aqui no nosso triângulo, dessa figura, esse lado aqui, ó, o AC, que é o nosso L, né? Ele é oposto ao ângulo de 60. Vamos olhar aqui, ó. O oposto ao ângulo de 60 é x raiz de 3. Bom, o x raiz de 3 eu vou tentar descobrir aqui o lado oposto ao ângulo de 30. Para eu pegar o lado oposto ao ângulo de 60 e chegar no lado oposto ao ângulo de 30, eu estou dividindo por raiz de 3. Então, na nossa figura, eu tenho que pegar esse L aqui, que é essa medida toda, para chegar no lado oposto ao ângulo de 30, eu divido por raiz de 3. Então, aqui fica pra gente L sobre raiz de 3. Racionalizando, isso aqui fica L raiz de 3 sobre 3. Beleza? Então, a nossa medida que a gente tem para CD é L raiz de 3 sobre 3. E como eu falei para vocês, o lado oposto ao ângulo de 30 vale a metade da hipotenusa. Se o lado oposto ao ângulo de 30 vale L raiz de 3 sobre 3, quanto que vale a hipotenusa? Vale o dobro, né? Vale 2L raiz de 3 sobre 3. Beleza, já temos aqui as principais informações. Agora que vem a parte principal da solução. Até aqui você precisa de todas essas medidas para fazer qualquer solução na questão. Agora que vem a parte principal da nossa solução aqui do vídeo. Vamos olhar aqui, ó, para o triângulo ABD. Estão vendo que dentro dele a gente tem outros dois triângulos, que é o ABE e o AED? Estão vendo isso? Vocês concordam que se eu pegar esses dois triângulos e eu somar as suas áreas, tem que me dar a área do triângulo grandão? Concordam sim ou não? Vamos lá, vou escrever isso aqui então. Nossa conta 1 aqui. Vou deixar aqui bem organizado. Então vamos lá. A área do ABD, a área aqui do ABD é igual à área do ABE mais a área do ADE. Área do ABE mais a área do ADE. Tranquilo. Temos aqui uma expressão utilizando áreas. Meu objetivo aqui, nesse ponto, é descobrir essa medida aqui, ó, y, em função de L, tá bom? Beleza. Temos aqui essa relação, usando áreas.
A área do triângulo ABE, como que eu posso definir ela? Ó, eu tenho uma certa fórmula para a área, não tenho? Que é a seguinte, além de base vezes altura sobre 2, eu tenho também o seguinte, a área de um triângulo qualquer pode ser dado por um lado vezes o outro lado, vezes o seno do ângulo entre eles, sobre 2. Certo? Sim ou não? Se você olhar aqui para a área do triângulo ABE, eu tenho esse lado, que eu quero descobrir em função de L. Tenho o ângulo entre eles, que é um ângulo notável, então eu sei o seno dele, sobre 2, tá bom? No triângulo ADE, a mesma coisa. Eu tenho esse lado em função de L, tenho o Y, que eu quero descobrir, e tenho o ângulo entre eles, que é um notável, de novo. Além disso, o triângulo ABD é um triângulo retângulo. A sua área aqui vai ser lado vezes esse lado, sobre 2, vezes aqui o seno desse ângulo, que é de 90, ou seja, o seno é 1, né? É como se eu estivesse fazendo base vezes altura sobre 2. Então, vamos escrever isso daí. A área do ABD, como eu acabei de falar para vocês, esse vezes esse, sobre 2. Então, aqui fica L vezes 2L, raiz de 3, sobre 3, sobre 2. Eu vou colocar escrito assim, ó, vezes 1 sobre 2, beleza? Eu dividir por 2 é a mesma coisa que eu multiplicar por 1 sobre 2. Isso é igual a soma dessas duas áreas, a área do ABE. ABE, como eu falei para vocês, esse lado vezes o seno desse ângulo sobre 2. Então, L vezes Y, vezes o seno do ângulo, que é a raiz de 3 sobre 2, o seno de 60, né? É a raiz de 3 sobre 2. Isso daqui vezes 1 sobre 2, né? Dividir por 2 de novo, é a mesma coisa que eu multiplicar por 1 sobre 2. Eu vou colocar esse sobre 2 aqui, ó. Beleza? Mais a área do outro triângulo, do ADE. ADE. Esse lado, vezes o seno de 30 sobre 2. Então, fica 2L raiz de 3 sobre 3, vezes o outro lado, que é Y, vezes o seno de 30, que é 1 sobre 2, dividido por 2, ou seja, multiplicado por 1 sobre 2 de novo. Beleza, vamos agora ajeitar isso daqui. L vezes L, aqui vai dar pra gente L ao quadrado. Esse 2 aqui de cima, vou cortar com o 2 aqui de baixo. Então, em cima sobrou pra gente L ao quadrado raiz de 3, embaixo sobrou o 3 apenas. Isso daqui é igual a... Vamos lá. Aqui eu posso pegar Ly raiz de 3, vai manter, né? Ly mesmo. Então, aqui ficou Ly raiz de 3, não tem nada para multiplicar ali. Embaixo, 2 vezes 2 é 4. Mais esse 2 aqui de cima, ó, vou cortar com algum 2 aqui de baixo. Em cima, então, ficou o quê? L raiz de 3 vezes y, isso daqui é Ly raiz de 3. E embaixo ficou o quê? 3 vezes 2 é 6, né? Tranquilo? Até aqui temos uma conta simples, onde eu tenho apenas L e Y como incógnitas aqui, como letras. Vocês concordam? Vocês têm alguma dúvida que eu vou descobrir Y em função de L aqui? Percebam o seguinte aqui agora. Eu tenho raiz de 3 em todos os termos. Eu posso simplificar, né? Raiz de 3 aqui cortou, cortou e cortou. Além disso, eu também tenho L em todos os termos. Então, dividindo tudo por L, aqui corta o expoente, vai ficar expoente 1, aqui vai sumir e aqui vai sumir. Então, ficou pra gente o quê? Do lado esquerdo da igualdade. L sobre 3, isso daqui é igual a. Aqui sobrou pra gente Y sobre 4. Mais, sobrou aqui pra gente Y sobre 6. Fazendo aqui o MMC, agora já está muito mais simples. O MMC aqui entre 3, 4 e 6 é 12, então aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 2. Executando aqui as contas, vai ficar 4L vai ser igual a 3Y mais 2Y. O que a gente tem, então? 5Y vai ser igual a 4L, então o nosso Y é igual a 4L sobre 5. Temos aqui
y em função de L, como eu tinha falado que eu ia descobrir para vocês. Então, vamos voltar aqui para a figura, ó. Como eu falei, o y, descobrimos que ele é 4L sobre 5. Eu quero x sobre y. Vamos descobrir agora o x em função do L. Bom, eu sei que tudo isso aqui, ó, é igual a L. Se esse pedaço vale 4L sobre 5, o x ele tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 4L, perdão, tem que ser igual a L menos 4L sobre 5. Fazendo aqui essas contas, o nosso x, deixa eu só botar aqui a setinha para organizar. O nosso x aqui vai ser, o MMC aqui é 5, vai ficar 5 aqui e 1 aqui. 5 vezes L vai dar 5L, menos 4L vezes 1 vai dar 4L. 5L menos 4L, até ontem, dava L. Então, L sobre 5 é o nosso x. X sobre y, então, que é o que a gente quer descobrir. Isso aqui vai ser igual a L sobre 5 sobre 4L sobre 5. Posso simplificar ali, ó, o L de cima com o L de baixo, o 5 de cima com o 5 de baixo. Nossa resposta aqui, então, ficou em 1 sobre 4. Esta daqui é a nossa resposta. Gabarito aqui, ó, letra B de Caio. Show de bola, rapaziada. Gostou do conteúdo? Só para relembrar, as outras 5 soluções que eu falei para vocês lá no começo, a postagem delas vai depender de como esse vídeo aqui vai repercutir. Então, ó, não esquece de curtir, compartilhar e mandar para aquele teu amigo que também estuda pro Colégio Naval. Por último aqui, um aviso. A prova esse ano vai acontecer em julho. E eu tô abrindo uma lista de espera para nossa turma que começa em agosto ainda de 2025. Ou seja, um mês depois da prova. Com foco na prova de 2026. Se te interessa, preenche seus dados no link que tá aqui embaixo na descrição. Tamo junto e vamos pra próxima.